Tema da nossa aula de hoje. Como ter sucesso na fotografia newborn com tantos fotógrafos ótimos? Eu recebo muito essa pergunta, e essa pergunta também veio lá da nossa pesquisa nacional de fotografia newborn. E o que acontece? As pessoas, a maioria das pessoas e dos fotógrafos, são muito preocupados com a concorrência, né, Dani? Muitos, muitos. E tem gente que acredita que não dá certo por causa da concorrência. E eu ouso dizer, tem muita gente que acredita mesmo nisso, que ele só não vai para frente porque tem muito concorrente. Se a gente for avaliar todas as regiões, a quantidade de concorrente que as pessoas têm, se fosse assim, ninguém se sairia bem, né? Só o primeiro que surgiu. E olha lá ainda, né? Não é bem por aí. Tem muita coisa em jogo aqui que a maioria das pessoas não sabe, não conhece. Nós, quando entramos na fotografia newborn, a gente era um João ninguém também. João que começou do zero. Ninguém conhecia. Como é que a gente trabalhou isso? O que a gente fez para tornar a nossa fotografia desejada? O que a gente fez para poder viver da fotografia? A gente vive exclusivamente da fotografia desde 2011. Quando que você vendeu o restaurante? 2012. Então, desde 2012. 2013 a gente entrou começando a cobrar mesmo, mas 2012 a gente já começou a trabalhar nisso, né? Mas desde 2013, então, que a gente trabalha, nós estamos em 2021, quantos anos isso dá? Das 7, 8 anos. 8 anos. 8 anos a gente vive exclusivamente da fotografia. Então, é possível sim viver exclusivamente da fotografia, é possível sim você se tornar um fotógrafo desejado, respeitado, valorizado, no sentido de que as pessoas pagam aquilo que você acredita que vale mesmo. Hoje em dia já é assim. Se as pessoas não querem te pagar mais, é porque talvez você ainda não tenha acreditado que vale mais do que você cobra. Não é sobre isso o tema da nossa aula de hoje. Mas a gente vai entrar num aspecto aqui, em alguns momentos pode ser que você fique até desconfortável com o que eu vou falar. Mas é importante que você consiga compreender. Agora, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo bem importante, que a gente precisa entrar nesse contexto. Quando a gente fala de sucesso, tem muitas pessoas que não compreendem a real definição do sucesso. E o sucesso, ele pode ser diferente para cada pessoa, cada um pode ter uma definição de sucesso, mas o sucesso propriamente dito, ele está muito relacionado com o fato não necessariamente de você conquistar as coisas, mas em como você se sente sobre elas. Por exemplo, o sucesso ele está atrelado com a felicidade. Se você se sente feliz, você tem sucesso naquilo que você está fazendo, você está feliz com aquilo que você está fazendo. Então, a gente partindo desse princípio, precisamos compreender que o sucesso não é sinônimo de fama. Sucesso e fama são coisas diferentes. Para ilustrar melhor aqui, vamos trazer um exemplo que ele tá até 2 semanas atrás ele estava muito no auge, agora nem tanto, né? Porque o povo costuma trazer uma coisa muito à tona e já esquece rapidamente. Mas vamos lá. Eu acredito que todo mundo que está aqui deve já ter ouvido falar na Carol com K. Acredito que todo mundo deva ter ouvido falar essas últimas semanas, muito nesse nome, Carol com K. E eu acredito também que a maioria de vocês nunca tinha ouvido falar na Carol com K antes do Big Brother Brasil. A gente já conhecia, inclusive a gente já foi num show dela há muitos anos atrás, quando existia virada cultural aqui em Curitiba. Foi quando a gente conheceu. Ela é curitibana, não sei se ela é curitibana, mas ela ficava por aqui. E a Carol com K, ela tinha uma carreira muito sólida, muito estabelecida. Ela era uma pessoa muito bem sucedida. Ela tinha sucesso naquilo que ela fazia. Ela não era tão famosa, mas ela tinha sucesso no que ela fazia. E fazia bem. Inclusive, a gente, quando foi nessa época, não vou lembrar que ano foi, faz muito tempo, a gente foi no show dela e foi muito legal. Que eu me lembre, pelo menos foi muito legal. Só que o que acontece? Ela foi pro BBB. Eu não assisti, eu só sei porque eu vejo nas redes sociais e porque eu escuto, né? A minha tia estava muito fissurada e ficava falando. Então a gente acompanhou essa discussão gerada em torno da Carol Conká. O que aconteceu quando ela foi pro Big Brother Brasil? Ela ficou muito, muito, muito famosa. De um tanto que ela não era antes.
mas antes ela tinha muito mais sucesso do que ela teve depois de ficar famosa. Por quê? Porque ela ficou famosa de uma forma negativa para ela. Então, aqui eu trouxe essa analogia para vocês compreenderem que sucesso e fama não andam juntos. São coisas diferentes e que você conquista de formas diferentes. Então, é bem importante que a gente compreenda essa diferença para que não fique acreditando que eu preciso ser famoso. Para ser reconhecido, eu não preciso ser famoso. Para ser desejado, eu não preciso ser famoso. Eu preciso ser conhecido. Eu preciso que a pessoa chegue até mim de alguma forma. E existe muita diferença nisso, tá? Partindo desse princípio, a gente segue aqui no nosso tema, lembrando que na fotografia, de um modo geral, e eu me arrisco dizer que até mesmo na nossa vida, não só na fotografia, a nossa busca pelo sucesso, ela é muito insana, né? A gente tem buscado cada vez mais, a gente tem sido, às vezes, desleal com a gente mesmo em busca do sucesso. Por quê? Porque quando a gente olha, mira no sucesso e quer o sucesso, quando principalmente você confunde ele com fama, você passa a ser desleal com você. Porque se você não estiver lá, não vão te ver. Porque se você não fizer isso, você não vai ser famoso. Porque se você não fizer aquilo, e de repente isso está te fazendo até mal. E o que acontece? Todo ser humano, sem exceção, ele tem uma necessidade de se sentir bem. A gente tem, todo mundo. Isso acontece comigo, isso acontece com você. E a gente também precisa preencher essa necessidade. A gente precisa se sentir bem, e preencher essa necessidade de se sentir bem é bom para a nossa vida. Independente daquilo que a gente vai fazer para se sentir bem, eu preciso. Isso é bom para mim. Porém, o que acontece? A gente busca isso atingindo metas, objetivos, né? Tendo reconhecimento, a gente busca isso, tendo reconhecimento. E a gente busca se destacar de alguma forma. A questão é a que preço, né? E de que forma? E será que você está fazendo isso da forma ideal? E a gente vive, pior é que a gente vive num momento, no mundo, que enalteceu essa necessidade. A necessidade de atingir objetivo, de ter meta, de alcançar, de se destacar. A gente vive num mundo em que essa necessidade trouxe ainda mais forte a ideia de competitividade. Ou seja, eu estou o tempo todo buscando competir com alguém ou comigo mesmo. Eu estou o tempo todo me comparando com alguém ou comigo mesmo. Normalmente não é comigo mesmo, é com alguém, né, Dani? A gente olha para o trabalho do outro, olha para o palco do outro, olha para o nosso bastidor e pensa, eu sou um bosta, eu não consigo. E aí, quando você olha para essa questão, o que te remete? Eu estou no mundo para competir. Se eu quiser viver de fotografia, ter a minha fotografia desejada, aumentar o meu faturamento, eu preciso competir. E, na verdade, o que você precisa é se diferenciar. Não é competir. A competição por si só ela vai acontecer de modo natural. Porque no momento em que existem concorrências, o que acontece é oferta e procura. Isso é natural em qualquer área do mundo, de qualquer coisa. Oferta e procura. Tanto que, quando surge algo novo no mercado, aquele fornecedor que trouxe aquela novidade, ele vai vender naquele momento, daqui a pouco já vai ter 80 fazendo igual. Não é assim que funciona? É mais ou menos assim também. É um serviço. O que você pode oferecer de diferente num serviço é se diferenciar mesmo. Também tem gente que confunde ter sucesso com agenda cheia. Mas eu já falei com pessoas, com muitas delas, que têm agenda cheia e que mal se pagam. Então, agenda cheia é um desgaste que, na maioria dos casos de pessoas que eu conheço, é um desgaste que não tem retorno. Por quê? Por que tem agenda cheia? Porque muitas vezes não valoriza o seu próprio trabalho, não valoriza o seu serviço e acaba cobrando um preço que ela mesma acha que não é suficiente, e para que seja suficiente, para que dê conta, para que seja uma renda boa, precisa ter um volume grande de trabalho. E aí, quando tem um volume grande de trabalho, tem que dar conta disso, tem que editar um monte de foto, tem que atender um monte de cliente, e aí você fica exausta, aí você trabalha de madrugada, aí você
passa noites em claro ali tentando editar foto, ou às vezes o seu serviço começa a perder qualidade, porque você não consegue ter tempo para estudar, para se dedicar, para oferecer uma experiência melhor para o cliente. E aí você fala, gente, eu tenho agenda cheia, não cabe mais cliente, mas, sabe, não está sendo bom, eu não estou faturando o quanto eu gostaria. E eu estou super cansada, estressada, não tenho tempo nem para estudar, para fazer um curso, para me diferenciar. Eu não consigo, porque entrou nesse ciclo. Então, isso aconteceu com a gente. Aconteceu com a gente e quando eu comecei na fotografia newborn, eu comecei cobrando R$1.000. Eu decidi que era aquilo baseado em quê? Baseado na minha cabeça. Olhei e pensei, isso vale R$1.000, eu vou cobrar isso. Só que, no começo eu não tinha fluxo. Aí chegou 2014, foi um ano que eu comecei a ter fluxo. E aí, nesse ano, a gente tinha ensaio de domingo a domingo. Trabalhava sábado, domingo, feriado, dia santo. Todos os dias tinha ensaio. E eu cobrava bem. Só que aquilo começou a não me fazer bem. Não pelo dinheiro. Tinha retorno financeiro, mas eu não tinha tempo nem para tomar um sorvete direito. Então, gente, o que acontece? Até onde? A que custo? A que preço? Porque aí, um tempo depois, eu tive que gastar uma grana fazendo tratamento. Para depressão, para ansiedade. Ganhei uma grana e gastei uma grana com tratamento. Então, a que preço? Até onde você está disposto a chegar? O que você está disposto a oferecer em troca desse sucesso que você busca? Porque o que eu vou te trazer aqui é uma forma de conquistar isso sem precisar ser desleal com você. Sem precisar colocar a sua vida, a sua energia em troca ou colocar isso na balança, nesse sentido. Não precisa te custar. E é isso que a gente vai trazer aqui. Então, depois dessa fase de ter a agenda cheia, eu comecei a entender que a valorização ela vai muito além daquilo que eu acredito que ela é. Não é só o fato de eu acreditar que meu ensaio vale isso. Não é só o seu ensaio que tem que valer, você vale quanto? A hora que você fica com a sua família vale quanto? Ou a hora que você desperdiça com coisa que você não precisa no ensaio só porque você não consegue reduzir seu tempo ou porque você precisa atender muitos clientes para ter uma grana no final do mês, para poder pagar tudo. Quanto isso vai tirar de tempo dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, da sua namorada, da sua mãe, do seu pai, de quem quer que seja? E quanto isso vale para você? Porque no momento em que você é tirado da sua casa, está te custando tempo com a sua família. E aí você tem que se perguntar, eu estou disposta a sair e a deixar, porque esse tempo não volta, você não recupera. Eu estou disposta pelo que eu estou ganhando hoje, ou pelo quanto eu estou me vendendo hoje. A gente vende o nosso serviço, automaticamente você vende seu tempo, você está se vendendo de alguma forma. A sua imagem, o seu tempo, sua energia, suas habilidades, o seu talento, o seu conhecimento. É isso que você vende para o seu cliente. A sua técnica. Tudo isso tem um custo, e o custo não é só o equipamento, o custo não é só o curso que você vai comprar, que você vai fazer. O investimento que você faz não é só isso. Você investe tempo, você investe energia. Isso custa muita coisa na sua vida. E que talvez hoje não pese tanto. Mas em algum momento a conta vai chegar. E aí você vai ter que lidar com esse problema. Então eu tô te trazendo algo que se você já está passando por isso, reveja. E se você ainda não está passando por isso, você não precisa passar. Você pode até passar, mas você não precisa parar nesse ponto, entende? Não precisa pegar o ônibus aqui. Anda mais um pouco, pega lá na frente. Pega no próximo ponto. O sucesso nem sempre está no que você faz, mas ele também está no que você busca. Como você se sente, né, sobre aquilo. O que você busca também é o sucesso. Normalmente, a gente alcança as melhores coisas da vida, não é quando a gente chega num objetivo, é enquanto a gente está caminhando para que ele seja alcançado. É ali que a gente aprende. É ali que o sucesso acontece também. É o que você deseja, qual o propósito daquilo. E aí, o que a gente tem que olhar, então, agora? Como é que você vai fazer para ser um fotógrafo desejado? O que te torna único? O que você tem que as outras pessoas não têm, que você pode oferecer para o seu cliente? E sabe que tem uma coisa que só você vai ter no mundo? Em primeiro lugar, eu preciso te contar uma coisa que talvez não tenha passado pela sua cabeça, apesar de ser extremamente óbvio. Você
é único no mundo. E só você é você, você acredita nisso? Ninguém mais é você. Então ninguém é igual a você, ninguém é igual a ninguém nessa vida. Por mais que tente. Ninguém é igual a ninguém. E você precisa ser o que você nasceu para ser nesse mundo. Talvez você não saiba o que é, mas você é único no mundo, você é exclusivo no mundo e você está aqui para fazer alguma coisa. E talvez você não saiba ainda, mas existe alguma coisa em você que é diferente de qualquer pessoa. E como é que eu posso trazer isso para os meus ensaios, para os meus clientes, para que eu me torne um fotógrafo desejado? É aí que está a maior fonte de tudo que eu vou falar aqui hoje nessa aula. O fator principal e fundamental para você se destacar, para você ser diferente e para você conseguir ser valorizado está na experiência. E por experiência não é só, eu aposto que eu falando isso você imaginou, a experiência que eu tenho. Não, é a experiência que você proporciona. Claro que você precisa ter experiência, mas a experiência que você tem sozinha, ela não é suficiente. Você precisa ter e precisa proporcionar. Nós estamos na era da experiência. As pessoas não querem mais comprar aquelas coisas industrializadas, robotizadas, que são quadradinhas exatamente iguais, que é feito em massa, que é feito em série, em quantidade. Já passou isso. As pessoas querem ser vistas, elas querem ser olhadas, elas querem que quando a gente, principalmente um serviço, que é uma coisa única, uma coisa diferenciada, não é um produto que você pesquisa em qualquer loja para comprar, o serviço é uma coisa única. Por exemplo, existem vários arquitetos, mas cada arquiteto vai trazer um projeto de uma forma, no fim das contas, o que você quer? Você quer um projeto, certo? Você quer um projeto para a sua casa. E aí cada arquiteto vai trazer com o olhar dele, com a visão, com o jeito, com a experiência dele. Então, no final das contas, o que a gente quer? Se a gente sabe que todos os arquitetos vão conseguir oferecer um projeto. A gente quer o arquiteto que ofereça a melhor experiência, que acompanhe a obra, que ofereça tudo o que a gente quer do nosso jeito, olhando para nós. É a mesma coisa na fotografia, é uma coisa única, cada pessoa é única, cada família é única, cada bebê é único. E o que você quer quando vem registrar a foto de um bebê recém-nascido? Ele não quer só aquela pose, ele quer a foto do filho dele, do bebê dele, que é único. A maioria das vezes aqui a gente fotografa o primeiro bebê da família. E aquela foto é importante. Se você faz uma foto de detalhe, é o detalhe daquele bebê único. O olhinho, a boquinha, o pezinho. Se ele deu uma risada, se fez uma caretinha, isso é único. E a experiência que a gente proporciona, não só com as imagens, mas como o cliente se sente ao longo do ensaio, como a gente lidou com o bebê, mesmo quando ele estava com gases, mesmo quando ele estava desconfortável, mesmo quando os pais são inseguros, mesmo quando vem a avó junto, como você lidou com essa situação? Essa experiência as pessoas querem, e elas querem sentir que elas estão ali, você está dando toda a atenção, que você está sendo acolhido, que está sendo uma coisa boa. E quando a pessoa olhar para a foto, para as fotos que você entregou do ensaio, ela vai lembrar de como foi a experiência daquele dia, que foi agradável, que o fotógrafo tratou bem, que foi gostoso, você lembra daquela experiência. E se não tiver sido uma experiência boa, por mais que a pose ficou perfeita, que tudo ficou lindo, vai lembrar, Ai, mas o fotógrafo era meio grossa, né? Ai, ela era impaciente. a pessoa olha para a imagem, olha para a foto, ela lembra do momento. Então a experiência, principalmente na fotografia, é extremamente importante. Tem um comentário aqui, lá do Insta, da Aline, que falou assim: Bel, se um dia você não quiser ser fotógrafo, você pode ser psicóloga. Por que eu li e tô compartilhando isso com vocês? Porque meu sonho de vida era ser psicóloga. Então, desde que eu me conheço, assim, desde que o mundo é mundo, que eu comecei a falar com as pessoas, eu sempre gostei de dar conselhos. Dizem que se conselho fosse bom, a gente comprava, né? Eu dou mesmo porque eu gosto. E aí, e às vezes eu vendo também, né? Eu vendo consultorias, então, com consultoria, numa mentoria, eu tô vendendo um conselho também. Porque
baseado nisso, a gente traz muito um ponto de vista. Como a Dani falou da arquiteta, a gente teve 2 casos, eu já vou trazer aqui para a fotografia essa história. 2 casos diferentes aqui. Quando a gente foi montar o nosso apartamento, a gente contratou uma arquiteta que fez um projeto e a gente se apaixonou. E ela acompanhou a obra, teve uma experiência assim, impecável para nós. E o projeto era um projeto refinado, no sentido de a gente olhava e achava chique. Era uma coisa assim, era essa sensação naquela época. Nossa, que chique. É isso mesmo que eu quero. Inclusive, a gente acabou colocando coisas que hoje a gente vê que não tinha necessidade, que não precisava gastar aquele dinheiro naquele apartamento, mas foi uma experiência que na época A gente se encantou com a experiência, com tudo, e não vou mexer em nada. E beleza, tudo bem, a gente aprendeu com isso. Gastou o zóio da cara. Quando veio para o estúdio, a gente pegou outras pessoas para fazer o projeto. E a gente gostou igualmente de uma forma diferente. Lembra que eu falei que lá no nosso apartamento, que a gente sentiu? Que chique, que luxo. Aqui foi que aconchegante. Foi uma visão diferente. E por aconchego, eu não preciso ter as coisas mais caras. Eu quero ter as coisas boas que me proporcionem esse aconchego. Mas o que eu posso colocar aqui? Porque o que eu quero proporcionar para o meu cliente é exatamente o que eu vi. Brilhou meu olho nesse sentido. Eu não quero passar riqueza para ele. Eu quero que ele se sinta acolhido. Entende a diferença? Percepção? Ambas as pessoas que fizeram o projeto conquistaram nosso coração de formas diferentes. Porque em cada fase da nossa vida a gente também está em momentos diferentes, buscando coisas diferentes. Na fase do estúdio a gente estava buscando por aconchego. Sim, por quê? Porque a gente quer que o cliente venha e se sinta acolhido, se sinta confortável. Por quê? Porque os pais estão passando por uma fase de adaptação com o bebê, que não é fácil. Tem privação de sono, tem cansaço. A mãe que acabou de ganhar o bebê está com os hormônios todos desregulados, ela está mais sensível, então ela precisa ser acolhida. Isso tanto quando a gente recebe o cliente no estúdio, quanto a gente vai na casa do cliente. Como é que a gente acolhe quando vai na casa do cliente? É a forma como a gente trata ele, como trata o bebê, como lida com a situação, faz com que mesmo quando a gente vá atender o cliente na casa dele, ele se sinta acolhido. E a gente ainda está numa fase que essa demonstração de acolhimento, ela tem que ser de uma forma diferente, porque a gente não está se abraçando, né? Se encostar. Então, aí voltando lá, quando eu falei que o meu sonho era ser psicóloga, a primeira vez que eu tentei prestar vestibular na minha vida foi para psicologia também. E esse sonho, ele não morreu em mim. Lá no fundo, eu penso assim, cara, um dia se eu tiver com 80 anos e estiver lúcida, talvez eu faça uma faculdade de psicologia. Mas aí eu faço isso nesse formato. Eu uso toda a minha experiência para transformar ela de modo que você possa levar para sua vida. Não com a psicologia em si, mas eu também tenho estudado muito isso. Ainda não fiz um curso sobre, mas tenho estudado de diversas maneiras essa questão de comportamento, de como a gente pode ajudar, primeiramente se ajudando. Quando eu digo primeiro eu, depois os outros, não é egoísmo, é que eu preciso estar bem para poder ajudar alguém. Como é que eu vou ajudar alguém quando eu não tô bem? É tipo quando você tá no avião. Eles não falam que vai cair a máscara lá, tal. Aí, o que você faz? Você coloca a máscara em você primeiro, para daí você conseguir ajudar a pessoa que tá com dificuldade do seu lado. Por quê? Porque se você não tá com a máscara, você tá ali morrendo, como é que você vai ajudar a outra pessoa que tá morrendo também? Morre os dois. Então, é mais fácil fazer eu primeiro, morre os dois, né? Despressurizou lá, você tem que pôr o oxigênio. Então, o que você tem que fazer? Quando você tá bem, quando você olha para si mesmo e se ajuda e se sente bem, você consegue passar isso para todo mundo que tá à sua volta. É a mesma coisa, assim, chegou, tá tudo bem lá na sua casa. Aí chegou, por exemplo, o seu marido lá com a cara feia, assim, emburrado. Aí você olha e fala, você nem sabe o que aconteceu. Chegou lá emburrado, acabou o clima feliz que tava na sua casa, porque chegou uma pessoa lá de cara feia emburrada. E muitas vezes, se o clima tá meio ruim em casa, chega alguém feliz e vai mudando essa energia. Então, o que acontece? Você tá bem, você passa pro outro, né? Emana essa energia. Vibra. Você tá numa vibração diferente. Com isso, você forma vibrações e traz a pessoa. Agora, antes de ir para a próxima etapa aqui dessa aula, eu quero só compartilhar com vocês algumas coisas que eu achei bem, bem legal.
Aqui no Instagram, teve uma pessoa que disse assim, ó, cadê? Eu precisava ouvir isso. Beleza. Aí aqui no Face, teve a Silmara que falou precisava ouvir isso hoje. E depois disso, mudar a vida. Tô resumindo aqui. E teve mais uma coisa aqui que me chamou atenção, que foi a Laura. Essa live com certeza tá dando sentido à minha vida nesse momento. É muito importante, quando eu vejo que vocês mandam esse tipo de mensagem, eu fico feliz, porque de algum modo eu sei que eu posso contribuir. Quando a gente fala, às vezes, né, de números, quantas pessoas a gente tem aqui? Somando o Face, YouTube e Instagram, a gente está com 170 pessoas aproximadamente aqui na aula de hoje. Só que para mim, se tivesse uma pessoa que eu pudesse de algum modo tocar e transformar a vida dela nesse dia, já valeu o meu tempo. Eu não preciso que todo mundo saia. Eu gostaria que todo mundo saísse transformado de alguma forma, mas eu sei que isso não vai acontecer. Mas se eu tiver certeza de que uma pessoa me ouviu e que isso vai fazer sentido para a vida dela, valeu o meu dia, valeu o meu tempo. E agora eu quero compartilhar aqui com vocês uma imagem. Mas antes de compartilhar essa imagem, e essa imagem é uma parte de uma conversa, uma mensagem que um cliente me mandou. Mas antes de compartilhar ela, eu quero contar o que aconteceu nesse ensaio. Não foi um ensaio newborn, mas eu trouxe esse exemplo porque foi um exemplo atípico que acontece aqui. Foi uma sessão de Smash que a gente fez, e o bebê deu um baile na gente de um jeito assim que ele não queria ficar sentado ali com nada. Sentava ele na produção e ele chorava e chorava. E pegava ele no colo, ele só acalmava no colo da mãe. E a mãe chegava, ou quando a mãe sentava do lado, sentava no chão, às vezes do lado dele, daí ele ficava feliz, ficava ali, olhava pra gente e ria. A mãe levantava e ele já chorava. E ele chorava e gritava, do tipo, estou desesperado, não quero ficar aqui sozinho. E aí, a gente foi o tempo todo tentando pensar o que a gente pode fazer para ele ficar bem, né? E então a gente foi seguindo nessa, pensando qual é o próximo passo. Tentamos isso, ele não tá bem. De vez em quando ele acalmava, então a gente fotografava e de repente ele já não acalmava mais. E a gente foi tentando todas as possibilidades. Estava a mãe, o pai e o irmão mais velho dele aqui. E aí teve uma hora que a mãe falou assim: Bel, eu tô achando que se eu sair de perto um pouquinho, pode ser que ele fique bem. Eu falei, vamos tentar, né? E aí ela falou, vou ali no banheiro. E aí ela saiu, ele reclamou um pouco, e aí foi acalmando, acalmando, e ficou bem. E aí chegou a hora ali do banho, a gente colocou no banho, e ele começou a sorrir, brincar, bater na água, e só tava eu, a Dani e ele nessa hora. E no começo, ele até olhava pra Dani, berrava, olhava pra mim, berrava, e até falei assim, Dani, sai um pouquinho, né, que ele não tem risco dele cair, nem nada, então sai um pouquinho de cena pra ver se ajuda. A gente tentou de tudo. E assim, foi um baile mesmo de ensaio, não foi fácil, mas a gente foi fazendo todo o possível para aquela experiência ser boa. Porque, afinal de contas, o bebê estava reclamando de ficar ali. E em qualquer outro lugar ele estava bem. Aí, no banho, foi feliz e tudo mais, a sessão fluiu, ela aconteceu. E aí, chegou no final, eu mandei lá até pedir para a mãe para ela escolher. Diferente do que a gente costuma fazer, ela sempre escolhe aqui. Ela escolheu em casa. Eu falei, vou te dar 2 dias, você escolhe em casa, fique tranquilo. Beleza. E aí, na sequência, ela me mandou essa mensagem aqui, ó. Bom dia. Essa foto que ela mandou foi uma foto de making off que ela fez. Teve um momento que ele chorou e eu fui mostrar as fotos que eu fiz para ele. E aí, ela mandou aqui, bom dia. Pena que a Dani, o anjinho da guarda, não aparece nessa foto também. O amor que vocês têm pelo trabalho e pelos bebês me emociona. O sucesso de vocês é muito merecido. Aqui em casa não somos fotógrafos, mas somos da família Bel Ferreira também. Como que vocês acham que eu me senti com uma mensagem dessa, depois do ensaio desafiador como esse, sabendo que a gente fez o nosso melhor para que o bebê ficasse bem, para que a família ficasse bem, se sentisse bem, à vontade, confortável, e aí receber uma mensagem como essa? Esse é o sucesso que eu quero ensinar você a ter. Esse tipo de mensagem é o que alimenta a minha alma. É um cliente que deseja, um cliente que gasta 4, 5 mil reais comigo no ensaio. E gasta feliz, porque a experiência que ele leva para casa, junto com as fotos que ele tem,
faz jus a tudo aquilo. Então, o que você tem que proporcionar é experiência. Fazer o seu cliente não te deixar de forma alguma. Ele não vai te deixar, ele não tem coragem de fazer isso, porque olha o que você proporciona para ele. É disso que eu tô falando. Você se destacar mesmo quando tem outros fotógrafos ótimos. Você não Aqui tem onde a que gente está em competir. Curitiba tem fotógrafos excelentes. Quando nós começamos na fotografia, já existiam fotógrafos muito bons e a gente não era conhecido, a gente não era ninguém, não tinha nem foto boa. Então, ao longo do tempo, a gente foi fazendo o quê? Estudando, praticando e buscando formas de nos diferenciar também através da experiência. Porque um cliente que ficou feliz, ele fala para outro. Um cliente que ficou infeliz, ele vai falar para muito mais gente, né? Então, as pessoas falam muito mais quando uma coisa não foi boa do que quando foi boa, né? E aí os clientes vão falando um para outro, as coisas vão indo, claro, né? A gente também tá ali nas redes sociais, existem outras formas, mas a sua valorização, a valorização do seu trabalho vem pela experiência. Hoje em dia Tem um termina, áudio aqui ainda. você já mostra. Hoje em dia tem o cliente sai daqui do Insight Born e fala, gente, eu não fazia ideia do trabalho que dava, da dedicação que vocês tinham e do quanto isso é Ontem um trabalho mesmo, na hora que a gente foi importante. fotografar ali com a mãe, uma coisa que elas têm falado muito. Nossa, quanta paciência que vocês têm, né? E eu falei assim, olha, paciência hoje em dia é até um requisito fundamental. Não dá nem para dizer que isso é um diferencial na pessoa, né? Porque tem gente que não tem e tá aí, de qualquer Imagina modo. se você não tem paciência com um bebê recém-nascido que tá ali. Mas é isso que chama atenção. Por quê? Porque às vezes a própria mãe fala, nossa, eu não teria paciência. Se a mãe fala, nossa, como vocês têm paciência, quer dizer que ela imagina que se ela tivesse ali no nosso lugar, ela não teria toda aquela paciência, não teria toda aquela habilidade. Muitas vezes fala, nossa, como você tem jeito. Por quê? Porque muitas vezes é uma mãe de primeira viagem, ela tá aprendendo ainda também, ela não é super, né, nasceu o bebê, ela veio todo o conhecimento junto, né, ela tá numa fase de adaptação, e aí quando ela vê todo o cuidado, toda a experiência, todo o carinho, toda a paciência, a dedicação que a gente tem com aquele bebê, com aquela família, é uma coisa impagável, o cliente não esquece isso. Eu vou compartilhar com vocês um pedacinho de um áudio também. Ai, legal, Bel. Nossa, isso que eu gosto do teu trabalho, sabe? Por isso que você é tão bem sucedida na tua profissão, porque você realmente dá um atendimento diferenciado. Você é quase uma psicóloga. Bem legal, fico bem tranquila. De resto, segue a mensagem. Qual que é a ideia aqui? Se o meu cliente precisar de mim para alguma coisa, eu vou responder, eu vou conversar, eu vou explicar, eu vou falar, eu vou me comunicar. Tem clientes que não demandam isso, tem clientes que são mais tranquilos em relação a isso, mas tem clientes que precisam um pouco de atenção, e por atenção não é necessariamente, por exemplo, Formas de... Opa, que eu tinha comentado. Por atenção, não é a carência. Às vezes ele precisa para compreender como funciona, para ficar tranquilo. Se eu disser, esse aqui foi um caso de uma conversa que quando eu ia fotografar com o irmão mais velho, eu comecei a responder dizendo que existem vários casos de irmãos mais velhos, de comportamento, como é que eram esses comportamentos. Mandei algumas fotos de cada fase, de cada idade, para ela entender o que daria para ser feito, qual a idade dele, o que está rolando nessa fase, como é que ele está em casa com o bebê, como é que ele reage, tudo isso, fui conversando tudo isso com ela. E aí, ela me respondeu com isso, por isso que eu gosto do trabalho. Que tem um atendimento diferenciado. Expliquei, eu falei, e na pior das hipóteses, vamos supor que ele não queira fazer foto. O que pode acontecer, gente? Um irmão mais velho de 3, 4 anos pode não querer fazer foto. Simples assim, não quero fazer foto. E aí é um risco. Então, se a gente perceber que isso está acontecendo, na pior das hipóteses, faz a família inteira junto, que daí o pai segura o irmão mais velho, ou ele fica ali no meio, e de alguma forma a gente coloca ele ali. Mas pode ser que a gente vai ter que ver como é que vai estar no dia. Então eu estava explicando isso para ela, porque ela queria fazer a foto com o irmão e queria entender como é que funcionava. E essa conversa fez a diferença para ela. Muitas coisas, em várias fases do processo, fez diferença para esses clientes, para vários clientes, né, em várias situações. Então,
Outra coisa, isso aqui a gente está falando de experiência. Tem uma outra coisa que a gente também precisa entender e que a gente consegue fazer, além da experiência, melhorar a sua experiência, uma forma de melhorar a sua experiência é ter empatia. Hoje em dia tá tão banalizada a palavra empatia, né? Porque cada vez menos as pessoas têm. Banalizou porque, precisa ter empatia, precisa ter empatia, precisa ter empatia. Por quê? Porque tá escasso, empatia tá escasso. Empatia com o atraso da pessoa que acabou de ter um filho e nunca saiu de casa com ele, não sabia como era sair de casa com ele. Que muitas vezes o cliente se atrasa, ai, tá tudo pronto para sair, o bebê fez cocô, meu Deus, vazou ali pela fralda, foi até a nuca, tem que limpar, tem que trocar, ou o bebê tava morrendo de fome lá na hora de sair, tava esgoelando, a mãe parou para amamentar, o bebê demorou um pouco mais, ou a mãe se embananou toda, ai meu Deus, o almoço, e daí tem que sair com o bebê, sabe, acontecem várias coisas. A gente colocou aqui atraso, e raramente acontece, porque a gente põe nas orientações uma questão que ajuda. Mas tá tudo bem se ele se atrasar, eu não preciso... Aí tem a outra questão, né? Se você é uma pessoa que trabalha com ensaio de hora em hora, você vai ter um problema se o cliente atrasar. É uma bola de neve para você. Entende que ter empatia aqui, às vezes, não é descaso com você. Acontece. Ontem mesmo, acho que foi ontem, a gente vai dar uma atrasadinha porque a bebê resolveu mamar agora. Por que eu vou falar pra mãe, deixa passar fome e dar mamar aqui? Se a bebê tá chorando de fome, dá mamar, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Eu não posso falar, olha, deixa pra amamentar aqui no estúdio, vem com ela esgoelando mesmo. Não vou fazer isso. Isso é maldade. De um certo modo, é ego. Eu quero que ela chegue aqui no horário. Meu ego tá pedindo isso, porque senão as coisas não vão ser do jeito que eu quero. Porque eu marquei 2 horas, tem que ter aqui 2 horas. Vai trazer meia hora para dar mamar aqui. Mas aí vai chegar aqui, ela vai dar a mesma meia hora de mamar, gente. Que diferença isso vai fazer na sua vida? Ter empatia faz diferença também. Parece que não. Se colocar no lugar do outro, tudo bem, é só se programar, coloca no Google, vê quanto tempo dá. Pode fazer tudo isso? Pode, mas ela pode esquecer. Ela tá lidando com um monte de hormônio. Antes de ontem, a gente estava com uma cliente aqui. Ela é médica, e aí, nada a ver eu falar que ela é médica, porque não vai fazer sentido no que eu vou falar, mas enfim. Ela tava falando, a gente tava conversando, porque a mãe dela tá em casa ajudando ela, e daí a gente tava falando que teve uma cliente que era sogra, que isso, que aquilo, dela falou assim, olha, eu vou te contar. Não adianta falar pra mãe que ela tem que entender que o outro tá se metendo na vida ali, porque a gente não entende, os hormônios estão à flor da pele. Não dá pra entender mesmo, tem hora que não dá. Só que a mãe, a gente fala o quê? Sabe que preciso ficar sozinha. A mãe vai entender, se você falar alguma coisa pra ela, a mãe vai perdoar. O sogra, o problema é esse, né? Agora, não adianta alguém falar assim, tenta entender, porque senão a gente não entende nada nessa fase. Tá? Os hormônios estão de um jeito assim, que não dá. Não dá pra ter paciência com as pessoas, com o julgamento delas, com as coisas. E aí eu comecei a notar, assim, e ela falando assim, a pandemia, nesse momento, pra mim, tá sendo excelente, porque ninguém vai visitar. Eu não tenho que me incomodar com as pessoas, que todo mundo quer pegar, que todo mundo não sei o quê, que a gente sabe que é assim que funciona. Então, nesse caso, eu tô me sentindo bem nesse momento, né? Porque tô lá em casa só com a minha mãe. Antes da pandemia, as pessoas iam lá visitar no hospital em casa, ver o bebê recém-nascido, aí some todo mundo que apareceu, né? Aquele bando de gente, sumia todo mundo e aparecia lá na festinha de 1 ano. Então, nesse período que a gente tá vivendo, que as pessoas não estão se encontrando, se aglomerando, não pode nem visitar no hospital. Nem visitar no hospital. E a As mães ainda estão falou, mais felizes, né? Ela falou assim, deveria ser proibido sempre. Pra que uma pessoa vai no hospital? Ela falou, a gente tava tudo arreganhada, tudo feia, esculhambada, e a pessoa quer lá olhar pra caceta de fora, sabe? Tá assim, a gente tá assim, a gente não quer que alguém veja a gente nesse estado. Ela tá acabou de ter bebê, ela né? tá cansada, fez muitas vezes cesárea, tá ali com uma cirurgia, tá com os pontos, ela não tá se sentindo bem. E aí vai um monte de visita, o bebê, daí chora, daí devolve, sabe? É chato. Então, gente, ter empatia ajuda no processo de amadurecimento de você proporcionar uma experiência melhor para o seu cliente. A mãe não saía de cima de mim. Primeiro, tenta entender. Será que você estava se sentindo segura? Será que você passou segurança para esse cliente?
para que ela se sentisse bem, tranquila e ficasse lá quietinha? Outra forma de melhorar essa experiência, que daí engata já com essa questão da empatia, na verdade eu ia falar antes disso, mas eu pulei, conhecimento. O conhecimento valoriza a experiência em vários aspectos. Um deles, tudo que você tem de conhecimento, que você consegue melhorar o seu fluxo de trabalho por causa do conhecimento, da técnica, da didática ou da logística mesmo, do método que você usa, você consegue reduzir tempo. Reduzir tempo já é uma forma de você melhorar a experiência do seu cliente. Imagina, Ninguém quer ficar muito tempo esperando. Nós hoje fazemos um ensaio em aproximadamente 1h30. Quando nós começamos, a gente chegava a ficar 4 horas no ensaio. Então, um cliente ficou ali no ensaio 1h30 e o cliente ficou 4 horas, quem teve uma experiência melhor só em relação a tempo. Claro que o cliente vai preferir ficar só 1h30 do que ficar 4 horas, né? Então, comece em todos os detalhes, no seu conhecimento, para você, e a forma que você se comunica para deixar o cliente seguro, para deixar eles confiantes. Eu dei meu bebê na mão do fotógrafo e eu tô confiante do que ela tá fazendo, tô me sentindo segura. Tô ali no WhatsApp, nem tô olhando mais, ó. Que a maioria dos clientes, assim, lá no começo estão ali fazendo as fotinhas de making off, a gente pega a foto, o celular da mãe, tira uma foto do bebê, ela vai mandar lá para o grupo da família, ou vai mandar para o pai se não estiver junto, e ela fica ali, nem tá olhando mais, ela tá já distraída, deixando a gente trabalhar. Por quê? Porque a gente consegue passar confiança, porque ela viu que tá tudo bem com o bebê. Mas no começo, que a gente não tinha experiência, que a gente não tinha conhecimento, não sabia lidar com o cliente, não sabia muitas vezes lidar com o ensaio, posicionamento e tudo mais, os clientes ficavam em cima da gente. A avó ficava lá falando, ai, coitadinha do meu neto, a mãe em cima, quer que eu ajude, quer que eu pegue, quer que eu posicione? Elas ficavam assim com a gente. Por quê? Porque a experiência não estava sendo boa, porque nem a gente dominava o que estava fazendo, porque a gente não tinha prática. Então, o que a gente tem que fazer? Como é que a gente consegue se valorizar? Como é que a gente consegue se diferenciar? Primeira coisa, a gente precisa ter conhecimento. A gente precisa saber o que está fazendo. Ah, então só estudar adianta? Nesse gancho aqui mesmo, inclusive, conhecer não entra só uma questão de você saber o que está fazendo aqui no momento do ensaio, mas até na hora de você conversar ali com o seu cliente sobre o que está rolando, conversar a ponto de você trocar experiências com eles. Quem aqui não é mãe e já ouviu um cliente falar assim, você tem filhos? Da pergunta no plural, né? Parece que eu tenho uma cambada. Daí eu falo, não. Daí ela falou, nossa, você leva tanto jeito. E, na verdade, o jeito veio através do conhecimento. Não é dom ou talento. Até pode ser que eu tenha isso. Uma predisposição. Exatamente, porque eu gosto, já gostava disso, já gostava dessa... Eu falo para vocês que eu gosto de dar conselho e tal, que eu queria fazer psicologia, mas isso não significa que eu conseguisse o tempo todo encaixar isso com o meu cliente. Eu comecei, não tem muito tempo a conseguir fazer todos os ajustes. Ainda tem ajustes para fazer. Em cada fase eu vou dando um passo, eu vou descobrindo coisas novas. Por isso que eu falo que mesmo tem gente que me pergunta se eu continuo fotografando. E sim, e eu tô até exaustivamente em alguns momentos, por isso que eu preciso dar umas pausas também. Só que eu nunca vou deixar de fotografar, porque aqui de dentro, isso aqui é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e é daqui que vem todas as experiências que eu tenho para compartilhar, relacionadas à fotografia, né? Somadas à minha experiência de vida, de outras coisas que eu vou tendo, vou estudando, vou trazendo para vocês. Mas é daqui que vem toda essa força, essa comunicação. E é aqui que eu também trago coisas para ver se funciona ou se não funciona. Uma coisa que a gente tem que olhar, seu cliente, assim como você, eu falei no início dessa aula que você é único nesse mundo, que você é exclusivo e que você tem que ser o que você nasceu para ser. O seu cliente não é diferente, ele não é um número. Ele não é mais um, ele é ele. Tem uma história, tem uma família, tem uma carga, tem uma dor, tem uma experiência, tem uma carência, assim como todo mundo. De maneiras diferentes, em proporções diferentes, mas ele também é único. E existem coisas que qualquer ser humano na vida deseja. São as 3 coisas. Ser reconhecido e amado, ser reconhecido e ter o direito de errar.
Todo mundo deseja isso na vida. Ter o direito de errar é não ser julgado pelo que você faz. Às vezes nem é errado o que você faz, e você é julgado mesmo assim. Mas principalmente quando você erra, você quer ter o direito de errar. Porque a gente é ser humano. A gente está suscetível ao erro o tempo todo em cada passo que a gente dá. Não viram que eu mostrei um joelho roxo ontem? Mostrei um cotovelo roxo, eu bati minha canela ontem aqui também. Tô só falando, o joelho roxo tem a ver com o quê? Com uma falha minha. Mas eu tenho direito também de errar. Tive pressa, escorreguei, caí. Acontece. Não se eu tivesse pensado nisso antes, mas ok, sem julgamentos. Aconteceu, eu tenho que aprender com isso. Então, lembrando disso, que o seu cliente não é só um número, ele é ele. Lembre-se que se ele errar com você, você não precisa sair correndo e postar um textão na internet. E isso te afasta consideravelmente do sucesso. Isso só vai te aproximar dos seus concorrentes, que não vão comprar de você e que não vão te fazer, exatamente, que não vão te fazer ser um ser humano melhor. Não estou falando de todo mundo, porque nós temos um senso de comunidade e a gente tem crescido nisso. A família Abel Ferreira, a comunidade Abel Ferreira tem crescido e tem se ajudado muito. Aliás, eu quero bater palmas para vocês. Vocês têm sido incrível e têm se ajudado. Mas se vocês ficarem nessa, alguém postou um textão falando mal de cliente, você vai lá e comenta e ajuda, ó, malhar aquela pessoa, parece que é Judas, né? Ou você faz isso, vem um monte de gente, ó, é isso aí, isso aí. Só vai fotógrafo comentar, pode ver. Principalmente nas redes sociais, quando alguém comenta, fala alguma coisa, como não tá vendo a cara da pessoa, a falta de empatia é muito maior, a crueldade que as pessoas têm é muito maior, a falta de respeito com o outro, né, é maior, porque as pessoas às vezes não têm limites pelo que estão escrevendo, vai lá e a pessoa tá brava com uma outra coisa, lê uma coisa que deixou mais brava ainda, aí vai lá e descarrega tudo num comentário horrível, num post maldoso, uma coisa que não é legal. Que não ia falar na cara da pessoa. Eu duvido que alguém tenha conseguido um cliente assim. Nossa, eu gostei de você, você falou mal lá do cliente na rede social, então quero te contratar, você é muito sincero, ser muito autêntico. Não é, gente. Não quero essa pessoa, já tá fazendo barraco ali na internet. Quem dirá pessoalmente. Não, senhora. Não fala com um amigo, liga para um amigo. Fala com a gente, vai no 801 Bel, aconteceu isso, o que eu devia fazer? Aproveita, o 801 tá aí todo dia para isso também. Há quem diga que são sessões de terapia, há quem diga que, né, ontem a gente fez uma puta de uma mentoria aqui de iluminação. Cada dia é um dia diferente, a gente vive esse momento. Então, meus amores, não vai te ajudar a fazer isso. Liga para um amigo, fala, amigo, eu quero vomitar aqui uma coisa, ó. Hoje você vai ter que me ouvir. Pra mãe, pro marido, coitado, né, deve ouvir tanta coisa, dependendo do marido também, tem marido que também não tá afim de ouvir, mas ok, tá tudo bem, vai, alguém há de estar afim de ouvir o que você tem pra dizer, que você precisa pôr pra fora, tá com raiva, entende? Você precisa pôr sua raiva pra fora, mas não vai pôr a sua raiva nas redes sociais, isso te afasta consideravelmente do sucesso que você busca, e provavelmente esse momento é um lapso, você não é essa pessoa do texto que você escreveu. Você está naquele momento. Você está nesse estado, mas você não é esse estado. Você não é aquela pessoa. Eu vou contar uma história bem rápida aqui. Eu lembro que eu aprendi, quando eu fiz um curso de coaching, sobre ressignificação. E aí uma das tarefas, lá na época do curso, quando eu estava fazendo, eu tive que fazer um texto e mandar para uma pessoa, escrever tipo uma carta, mas colocando as minhas dores também, dizendo que eu perdoava. E beleza, isso funcionou, foi incrível, fiz lá naquele momento. Em outro momento da minha vida, eu decidi fazer isso por outra pessoa. Eu precisava muito fazer isso. E eu escrevi. Quando eu escrevi, eu desabei, assim. Eu chorava que nem uma criança. E eu escrevia, e eu escrevia, e eu escrevia. Foi foda pra mim. E eu não consegui entregar. Assim, cara, eu não consigo. E eu não conseguia ler de novo, porque me deixava num estado, assim, que eu pensava, isso foi muito forte. Isso foi muito forte. E aí um dia eu falei pra Dani, não consigo entregar, parece que eu não venho o momento, parece que eu não acho. Não entreguei, fui conversar sobre isso na terapia e a terapeuta falou uma coisa pra mim bem assim, você precisa sentir. Só o fato de você ter feito esse movimento, você já trouxe isso pra sua consciência. O mais importante do que o que está escrito aí, você entregar, é o que você sente, porque a pessoa vai sentir. O seu campo, ele emana.
Ela vai sentir. E eu falei, beleza, beleza. Isso estava guardado. E aí, um tempo atrás, eu fui ler. E eu pensei assim, cara, ainda bem que eu não entreguei. Essa pessoa ia, sei lá, cortar os pulsos depois que lesse. Porque estava pesado demais, só que era o que eu estava sentindo naquela hora. Naquele momento, tudo veio à tona e eu senti uma coisa pesada, angustiante, que me fez mal ler depois. Eu até falei, caramba, que forte isso. Ou seja, eu não era aquilo, eu estava aquilo naquele momento. Depois aquilo ficou forte até para mim, entende? Então o que você faz? Acolhe aquilo que aconteceu com você, vai lá e fala para você daquele momento do ensaio, Bel, tá tudo bem, passou. A gente supera isso. Tá tudo bem, eu tô aqui com você. Acolhe, é a tua criança gritando ali por alguma razão, né? Acolhe ela, diga que tá tudo bem. Vai, conversa com um amigo, mas não vá correndo fazer textão, rios fazendo piadinha com o cliente. Não rola, gente. Eu ainda não vi alguém que tenha feito isso que seja uma pessoa que tá tipo, ó, tá bem com a vida ali com o negócio todo. Então a gente tem que avaliar até onde e a que preço você quer. E para quem também, né? Porque se é para vir um monte de fotógrafo comentar lá e te trazer engajamento, mas nunca vai te dar um centavo, será que tá valendo a pena? Né? Então tem que ver. Outra coisa, partindo ainda da experiência, eu fui num dos melhores médicos especialista em dores de cabeça da minha vida. E foi a pior experiência que eu já tive com médico na minha vida. Paguei uma consulta super cara. Eu pago plano de saúde, ele não atendia meu plano, paguei R$ 500 para ficar em torno de 45 minutos com ele, caro, né? E para me irritar. Eu fiz tudo o que ele pediu para fazer de exames e coisas assim, mas eu nunca mais voltei. Não quero ver a cara dele, nunca indicarei ele para ninguém. Ele é um excelente médico, mas um péssimo ser humano para tratar assim com as pessoas, para dar uma boa experiência para elas. Eu saí de lá muito mal. É a nossa terapeuta, que é fisioterapeuta, conhece ele e falou, é verdade, ele tem uma fama de não ser muito empático com as pessoas. Porque ele é tão bom, ele se acha, ele tem tanto conhecimento, ele é tão especializado nisso, que ele acha que além dele só existe Deus, né? Porque ele é o cara que mais tem conhecimento. Então, experiência faz diferença. Eu não volto lá. Eu voltaria, se ele tivesse sido um ser humano legal comigo, eu com certeza voltaria e daria muito mais dinheiro para ele, inclusive. E já vou chegar nesse ponto aqui. Eu tenho um dado importantíssimo para passar para vocês. E agora, ó, só para vocês terem uma noção, os clientes estão dispostos a gastar 20% a mais por um bom atendimento. Uma pesquisa realizada comprovou isso. Que as pessoas, e tem vários tipos de pesquisa sobre isso, né? Eu peguei uma aqui só para trazer um Quantas vezes vocês deixaram de frequentar um lugar, de ir lá na padaria, no mercado, seja onde for, por causa de um atendimento ruim? Ou um lugar que vocês passaram a frequentar, né, com mais frequência, porque te trataram bem, porque você, na verdade, ser bem tratado deveria ser uma coisa comum e padrão em qualquer lugar, mas hoje em dia, quando a gente é bem tratado em algum lugar, a gente fala, nossa, fui tão bem tratada, né, que estranho. Tô acostumada com atendente que mal olha na minha cara, fala, o que você quer? É quase assim, né, ou a pessoa tá lá, e esses dias a gente chegou assim na portaria de um prédio, lá o porteiro tava lá no celular, com a máscara no queixo, e daí demorou um tempão, daí que foi olhar pra nossa cara, colocou a máscara e foi pedir o nosso RG, porque RG só serve, né, pra gente dar na portaria dos prédios pra entrar. E aí que ele foi pedir nosso RG pra gente entrar no prédio. E eu fiquei olhando e pensei, cara, que droga, né? Então, meus amores, a experiência é o caminho que vai te levar, vai te deixar mais próxima do sucesso. Mas antes de encerrar, eu quero compartilhar uma coisa aqui com vocês. Olha só, pare de esperar aplausos e fãs. Seja sua maior fã e aplauda você mesmo suas conquistas. Por que eu tô dizendo isso? O que você quer da sua vida, o desejo que você tem de ser bem-sucedido, o desejo que você tem de se destacar, ele tem que ser seu e para você, não para os outros.
Quando isso ficou claro para mim, eu fui muito mais feliz, porque por muito tempo eu buscava um sucesso para provar para os outros que eu dei certo na vida. Quando eu entendi que não era para eles, que isso não significava nada para mim, porque mostrar para os outros ou provar para o outro não fazia diferença na minha vida. Mas para mim fez diferença quando eu entendi o motivo pelo qual eu queria. E no momento em que eu estava lá com a agenda cheia, me desgraçando e que eu fiquei doente, eu só queria provar para os outros que eu era capaz e não para mim. Quando eu entendi que o meu valor era diferente disso, eu mudei e isso fez sentido para mim. Isso teve lógica. Tá tudo bem se você ama trabalhar com a agenda cheia, não tô Tem dizendo que é gente que errado. gosta, tem gente que se dá bem assim, que Mas funciona. será que isso é para você? Porque se for para o outro, já tá descompensando. Isso tem que ser para você. Então, hoje eu quero que você leve para casa um exercício, que é responder essa pergunta. O que é sucesso para você? Baseado na sua resposta, esse não vai ser o fim das suas dúvidas, mas vai ser o ponto de partida para você seguir o seu caminho rumo ao sucesso que você deseja para você.